Bom, então vamos lá. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós estamos aí encerrando essa jornada, né, da educação especial. Estamos no nosso 10º encontro e hoje temos como pauta aí deste encontro os feedbacks e compartilhamentos. Então, voltando um pouquinho toda a trajetória que nós fizemos nesse tempo em que estivemos juntas, a organização da jornada, ela iniciou ali, né, com o acolhimento, aí teve a abordagem de alguns temas que veio a instigar justamente nós como construtores aí, como pesquisadores, na busca de aprender mais no sentido de estar melhorando ali as nossas práticas ou a nossa atuação diante da realidade que vivenciamos, né? Então, nesse sentido, nós vimos sobre os desafios da inclusão escolar e pedagógica, vimos sobre os recursos digitais e combinados do grupo de estudos, sobre as metodologias e planejamento do grupo de estudo, sobre adequações curriculares, sobre necessidades educacionais específicas. Também vimos a solução de problema no contexto da educação especial inclusiva. Como 7º encontro, nós tivemos as práticas de ensino com o estudante público da educação especial. E ali, tivemos, no caso, as ações colaborativas para a aprendizagem do estudante público da educação especial, que seria o nosso 9º encontro, e hoje o nosso 10º encontro, que são os feedbacks e compartilhamentos. Então, hoje nós temos como agenda desse encontro o acolhimento a vocês. Vamos estar revivendo um pouquinho os nossos passos durante a trajetória dessa jornada. Como foi essa experiência? Então, a gente vai trazer ainda alguns compartilhamentos aí dessa implementação que vocês realizaram, alguns agradecimentos e o que vem aí para uma próxima jornada que já iniciou as inscrições, né? Bom, então, como acolhida a vocês, eu trago essa frase, essa mensagem da Cora Coralina, aonde ela traz o seguinte: saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Então, que nós possamos nos colocar ali no lugar deste semeador, né? Como educadores, como construtores de conhecimento, que nós nos colocamos aí neste lugar de semeador, no sentido de que todos os dias nós saímos para semear, nós saímos para jogar essas sementes dentro da nossa área ali de atuação. E a partir do momento que nós distribuímos essas sementes, nós esperamos, né, e torcemos para que elas caiam justamente em terrenos que dê uma sequência, que haja produtividade, que gere bons frutos. Entretanto, nós sabemos que nem sempre e nem todas as sementes vão estar tendo esse destino, mas, sobretudo, que nós possamos, ao mesmo tempo que somos esses semeadores no sentido de levar, mas que também, a partir de tudo isso, de todos esses pontos, todos esses lugares, todos esses contextos que nós passamos, que nós também trazemos as nossas mãos cheias dessa colheita que os outros semearam. Então, que tudo aquilo que eu possa levar, cada aluno que eu possa levar, cada aluno que passa por mim, cada professor que eu encontro, cada um que eu tenha uma interação, que eu possa também trazer uma colheita ali desse momento do qual a gente se depara e a gente vivencia, né? E a jornada também trouxe isso a nós, a partir do momento que vocês trouxeram todas as sementes de vocês de contribuição, de troca, de experiências, e também colheram. A gente foi colhendo com cada um
justamente essas abordagens, essas possibilidades e tudo de bom assim que vocês foram colocando também, acolhendo todas as angústias, acolhendo todo o contexto de realidade vivenciada por cada um, que em muitos momentos foi se deparando e nos colocando dentro da nossa própria realidade, né? Sendo assim, quando a gente revive um pouquinho os passos dessa jornada, nós traçamos ali, durante todo esse processo, a construção desse trabalho, utilizando, né, a teoria da problematização, com busca ali nas etapas de construção do arco de Maguerês. E trazendo todo esse processo que foi sendo elaborado, foi sendo construído, nesse momento nós vamos reviver um pouquinho isso. Então, eu vou deixar para vocês um link ali no chat, e esse link ele vai direcionar para uma ferramenta bem bacana de interação que se chama Padlet. Deixa eu só copiar aqui. E esse Padlet, ele vai abrir essa página que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? Então, ó, vai abrir essa página aqui. Aqui, ó, tem justamente aquela imagem que nós vimos do arco de Maguerês. Então, tem todas as etapas aqui. Aqui embaixo tem uma barrinha de rolagem que eu consigo rolar da direita para a esquerda, então indo para os lados. Aqui do outro ladinho, ó, eu tenho outra barrinha que eu consigo rolar para cima, para baixo, então eu consigo ir verificando essas etapas. Então, olha lá, aqui nós temos no primeiro momento, deixa eu só tirar aqui. Nós temos aqui como primeira etapa, ó, a observação da realidade, partimos para os pontos chaves, aí a gente indo um pouquinho mais para cima tem a teorização, indo um pouquinho mais à frente nós temos a hipótese de solução e a aplicação da realidade. Vocês vão contribuir colocando qual momento desses marcou mais vocês nessa construção. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ali clicar para cada imagem dessa, ó, tem um balãozinho desse. Tem um coraçãozinho que a gente curte e tem o balãozinho que eu clico nele, ó, ele abre essa caixinha aqui do lado. E aqui embaixo eu consigo digitar aquilo que eu vou colocar de contribuição. Então, aqui vocês vão colocar justamente essa experiência de vocês. E eu só peço que coloquem no final, que vocês colocarem a construção de vocês, o nome de vocês, porque ó, muitas aparecem anônimo, daí eu não consigo depois identificar quem foi que deixou a sua contribuição, tá? E aqui tem a contribuição de todos os professores que nós somos fazendo juntos durante essa semana, para que fique realmente um trabalho feito durante pelos cursistas das turmas dessa jornada, ok? Então, tentem ir lá e colocar, e qualquer dúvida é só me falar. Se precisar de ajuda, se alguém conseguiu, precisa também, por favor.
Ariadne, Oi. é para fazer em todas as imagens? Não, só naquela etapa que você achou mais marcante para você, Tá. tá? Não precisa ser em todas não, professora Valéria. Conseguiram? Nossa, tá muito ruim isso. Professora, eu fiz o comentário ali, ver como é que faz para sair. Para sair, você abriu aquela. Ah, já vi. Aparece fechar, professora Sara. Ou se você Isso, clicou na imagem, isso, aparece um xizinho também para fechar. Tranquilo, meninas? Bom, então vamos dando sequência. Tá bem lento. Nós vamos estar retomando, então, agora um pouquinho quanto a essa experiência de implementação da proposta de vocês, né? Então, deixa eu ver aqui. Hoje nós temos. Nós temos 3 professoras para apresentar ainda, que seria a professora Sara, a professora Elia e a professora Edna, seria isso? Seria? Acho que sim, professor. Joia. Então, nós vamos fazer essa apresentação como nós não estamos em muitas para apresentar, a gente consegue ir apresentando e compartilhando e se alguém tiver alguma dúvida e perguntando ou ir dando sugestões também, fazendo essa troca aí, ok? Então, podemos seguir essa sequência que está aqui para ficar mais fácil. Seria a professora Sara. Pode ser. Então eu vou lá nos 3 pontinhos, profe? Não, do É lado. lá que eu vou, né? Do lado, professora Sara, onde tem a flechinha, a setinha para cima. Isso. Apresentar, daí eu vou Pode ser a tela inteira. uma... E aí?
Aí você apareceu a nossa tela, né? Você clica nessa tela do Meet que vai ficar azulzinho e o compartilhar vai ficar azulzinho também. Só clicar em compartilhar. Isso. Joia, vamos ver se chega aqui. Ah, tá vindo. Aí agora você vai... Como que eu faço para acessar? O seu trabalho, professora? Isso. Vamos ver. Você não tá com ele aberto, né? Não. Você consegue ir lá na turma do Classroom? Ou você tem ele gravado aí no seu Drive? Lá no turma do Classroom, acho que é. Deixa eu tentar entrar aqui. Então tem que abrir... Ah, esse daí, não é esse relato de experiência? É só clicar nele que ele vai abrir. Isso? Isso. Aí se você quiser que ele fique maior, vai abrir essa... Do lado da câmerazinha em cima, vai abrir lá, apresentação de slides. É só você clicar nele, ele vai ficar grande. Ah, saiu. Deixa eu ver. Onde que tá? Eu me perdi aqui. Lá em cima. Eu abri aqui. Lá na aba. Aí... Não, na outra, professora Sara. Aqui? Ali é onde tá do ladinho o seu nome. Aí, joia. Aí ali embaixo... Aí eu vou na apresentação de slides, isso? Isso. Aí eu acho que você não vai ver mais, você vai ver só o seu trabalho, mas a gente tá vendo. Tá bom. Tá? Era isso que eu estava espantada. Que você não consegue ver, né? Como é que eu passo pra frente? Daí aqui, eu só na flechinha mesmo? Isso. Na flechinha vai passando. Então tá bom. Então, eu fiz assim, eu peço desculpa por eu não ter tido a criatividade de fazer algo diferente, né? Até porque vocês sabem, né, que a minha habilidade tecnológica é restrita. Então, acabei até no domingo, eu falei para o professor que eu estava com dificuldade de postar lá, porque eu não estava conseguindo achar como fazer. Mas enfim, saiu aí, né? Então, o relato então, é a última parte, né? Faz parte da etapa final aí do curso, né? E, no caso ali, eu só fiz a apresentação mesmo, né? Então, eu fui fazendo em forma de relato mesmo, até ficou uns slides bem grandes, né? Porque eu acabei fazendo em forma de relato, porque a minha ideia era colocar em Word, né? Porque lá falava que podia, depois eu não sabia fazer o negócio em Word, por isso que eu tenho que colocar. Aí acabou ficando um pouco grande, né? Ok. De eu ter tirado tudo que estava no Word e colocado aí. Então, esse trabalho foi construído, né? Conforme a gente foi socializando também, né? E em cima também, não só, deixa eu voltar aqui, fazendo todo esse trabalho do levantamento, da problematização, das 4 etapas anteriores, né, a essa, e também associado ao currículo priorizado, né, que a gente trabalha a partir do plano individual, né. Então, se deu em 8 aulas, mas na verdade não foram só essas 8, né, porque eu ainda estou trabalhando com ele. O aluno se encontra, então, no 6º ano. Eu trabalho numa escola do campo, em Rio Bonito do Iguaçu. E o que foi possível observar do guri nesses 2 dias, né? Ele é um aluno novo, né? Ele começou no 6º ano esse ano, então a gente não conhecia. Ele veio de uma escola municipal. Ele se distraiu por muitas vezes com barulho, né? Ele se concentrou no momento da leitura e ele gosta muito de jogo, né? Então, a gente fez joguinhos de computador, como vou mostrar ele para frente. Na questão dos aspectos afetivos, ele apresentou atitudes de respeito, controle da emoção, bom entrosamento. Tem uma questão assim, que é bem emotiva também. Eu acho que eu não sei se em algum lugar aqui se eu coloquei isso ou não. Mas assim, de toda a dificuldade, lendo o relatório dele, lendo a avaliação, o que mais me chamou a atenção foi essa questão dos aspectos mesmo psicomotores.
a professora de língua portuguesa, né, falando a respeito dele, que ele não se organiza, na sala de aula ele só consegue escrever se ele estiver em pé. Então, uma série de coisas assim, por isso, até por conta disso, foi que eu escolhi o Paulo para poder fazer esse trabalho, né? Então, ele tem a estrutura espacial fina, coordenação motora fina bastante prejudicada. E eu fui conversar com o professor de educação física, eu acabei não colocando ele também, porque eu achava que ele, como ele gosta de jogar muito futebol, eu pensei que a motora ampla dele também fosse boa. Esse boa aí entre aspas, né? E o professor de educação física falou também que ele tem uma certa dificuldade também na coordenação motora ampla. Não saberia dizer por que isso, né? Na escrita, então, a apreensão é com pouca força, a escrita dele acaba sendo inelegível em alguns momentos, por isso a queixa dos professores de não entender o que ele escreve. E ele também apresenta algumas trocas auditivas, né? E aí também o incrível que ele faz letra espelhada ainda. Depois lá na atividade vai dar para ver quando ele faz o número 5 espelhado. Mas é um aluno, assim, de raciocínio bastante rápido, isso que me chamou a atenção também. Ao mesmo tempo que ele teve uma capacidade boa de interpretação, ele tem essas dificuldades aí. Então, nas habilidades acadêmicas, foi observado o aspecto da escrita, da interpretação e memorização. Mesmo ele fazendo a leitura silabada, né, e a gente fez bastante leitura, ele conseguiu assim, fazer análise e síntese daquilo que ele leu, né? Tanto é que eu trabalhei com um conto, né, com ele né, na língua portuguesa. Ele conseguiu identificar onde estava o humor do conto, que às vezes, assim, não é tão fácil, no caso ali, de achar. Até alunos maiores, assim, que eu já trabalhei a leitura, né, não identificaram tão fácil quanto ele. No jogo da memória, ele apresentou dificuldade para memorizar as peças, não focando a atenção necessária para localizar. No quebra-cabeça, ele se atrapalhou muito, ele não conseguia encaixar, ele ia encaixar, ele derrubava no outro canto, ele ia totalmente descoordenado mesmo, assim. Ali eu coloquei no jogo sobre números romanos, que é um jogo no computador, né? Depois tem o endereço eletrônico lá desse jogo. E os números romanos também fazem parte do conteúdo do sexto ano, né? Ele também teve bastante dificuldade, porque esse jogo demanda um controle aqui com o mouse, né? Para levar, acertar as pedras do jogo romano lá, né? Então, ele também teve bastante dificuldade. Eu coloquei ali que ele demonstrou motivação, né? Eu coloquei 12 etapas do jogo, não é 20, é 20 etapas, eu coloquei 12 ali, mas é 20. E assim só foi obter sucesso a partir da oitava etapa. No jogo de stop, que eu fiz assim, brincadeira, juntamente com os outros dois alunos que eu atendo no mesmo horário, né? Então eu mostrei até coloquei ali nos anexos o trabalhinho dos outros dois que estavam juntos para se ter uma noção como é que é o traçado dele, a organização, a caligrafia, né? Então, com relação às novas aprendizagens, né, eu acho que, para mim, no caso, a metodologia do arco de Marguerite foi a novidade. Mesmo assim, por conta a gente já tinha assistido vários vídeos e assistindo as lives que a série está proporcionando através daquele canal do professor, a gente já ouviu falar da taxonomia de Bloom desde o ano passado, tentando entender, né, tentando também incorporar a prática, né? Mas o arco de Marguerite, para mim, foi a novidade, digamos, a que eu não sabia. E aí, então, que para mim foi interessante, até coloquei ali também, a questão da metodologia da problematização, ajudou a rever a prática didática do dia a dia. Com relação ao trabalho colaborativo, né, que a gente teve, então eu tentei meio que responder aquelas perguntas que estavam lá para a gente estudar, né? Então, contribuir com a qualidade do planejamento, né?
a vontade de pesquisar mais, para ter uma prática mais fundamentada, porque no caso do Paulo ali, fazia muito tempo que eu não lia nada sobre a questão, por exemplo, de disgrafia, descaligrafia, né? Fazia tempo que eu, né? Porque geralmente era mais quando eu trabalhava com os alunos mais pequenininhos, né? E agora, quando eu trabalho mais com o ensino médio, como os últimos anos eu tinha trabalhado, então eu tinha deixado isso de lado, né? Com isso, acabou, por conta do Paulo, eu acabei precisando, no caso, buscar né, leituras, acabei lendo, né? E também a partir da troca de experiência. Então, ali eu coloco da questão dele ser motivo ansioso, foi iniciar um trabalho individual no sentido de animá-lo, ajudar a recuperar a segurança, porque nos primeiros dias, quando eu fui trabalhar a questão da letra, principalmente para ele, falar do traçado, como era importante a gente ficar trabalhando isso e tal, enchiam os olhinhos dele de lágrimas. Eu acho que ele já ouviu falar muito, porque do tipo assim, capricha nessa letra, melhora essa letra. Eu acredito que na sala de aula foi muito falado para ele ao longo do tempo, né? Então, aí eu tive que fazer esse trabalho um pouco também de elevar um pouquinho a autoestima dele, porque ele enchia o olhinho d'água cada vez que ia fazer isso. Então, ele estava evoluindo bastante na escrita, na coordenação visomotora, coordenação motora fina, né? E esse trabalho está sendo feito em consonância com o ensino comum, né? Principalmente com a professora de arte e de língua portuguesa. Então, foi utilizada a estratégia de aproximação com estudantes, fortalecendo o vínculo. E como ele ingressou esse ano, né? Então, a primeira coisa foi feita essas atividades de sondagem, para conhecer, para além do que está lá na avaliação psicoeducacional, né? Então, a partir daí foi construída a sequência didática, elencando os aspectos abordados, a partir dos quais conteúdos, de acordo com os objetivos elencados na taxonomia do lembrar, né? Mas assim, lembrar, compreender e analisar em alguns aspectos até o aplicar. Então, ele tem essa facilidade. Em algumas coisas, assim, ele está bem adiantado. Em matemática, principalmente, ele vai bem na matemática. Achei bastante interessante isso. Então, ele já resolve. Então, ele não está só no degrau do lembrar, né? Ele já aplica também na questão, principalmente, da matemática. Sobre qual é o problema inicial... Aí ela vai com as tosse. Há que se dizer que o período de estudo remoto também não contribuiu com o trabalho efetivo, né? Porque esse guri ficou praticamente 2 anos sem acesso, ele só tinha as aulas, eles não tinham acesso à aula online, por ser uma escola do campo, é bem complicado. Então, antes dele vir para nós ali, ele não, buscando informações, né, junto à escola anterior, a pedagoga repassou para mim que ele não fez as aulas online, né? Então, era só... feito as aulas no material impresso, e como ele é bastante dengozinho, ele é o menorzinho da casa e tal, eles desconfiam que os pais meio que faziam também para ele ali, né? E aí eu coloquei ali que a gente atualmente uma hipótese de uma disgrafia, até porque ele não tem laudo neurológico, e nem a gente também tem a condição de diagnosticar ninguém, né, no caso. Mas, assim, da experiência de anos que a gente tem, percebe-se que ele tem, então, essa questão de uma espécie de disgrafia, né? Aí, sobre as aulas, né, que eu trabalhei com ele disse que não gosta muito de escrever, e ele, assim, ele falou que está feliz por escrever com a letra melhor ensinada pela professora, né? Foi a palavra dele, né? Aí, a seguir ali alguns registros, né? Do que eu fiz dos estudantes, poderia ter feito mais, mas acabei fazendo só esses. Então, ali, aqui tá, não sei se vocês conseguem ver, mas aí tá a folha do stop dele, né? Então, observe ali que o número 5 ele faz espelhado, ele escreve bastante, assim, ele não escreve na linha, né? Ele mistura letra cursiva com letra de imprensa maiúscula, ele faz uma desorganização um pouquinho ali, né? Então, eu vou mostrar do próximo coleguinha dele a diferença da questão da organização, né? Aqui é da outra aluninha também, né? Então, bem organizadinha também, né? E foram todos eles mesmos que fizeram, né? Eu não interferi, né? Eu só... Aqui daí ele jogando, aqui é um outro jogo que também trabalha bastante a coordenação motora, né? Que é uma espécie de labirinto. Eu acabei não tirando foto do jogo
dos números romanos, que é um jogo que ele tem que guiar através de uma catapulta, né, as flechas para atingir as bolas. E quando passa da fase, ele tem que acertar os números romanos, né, que vão se apresentando na tela. Um jogo bem interessante, bem bom de brincar com eles assim. Aí, aqui, ele pediu para mim, ele falou assim, professora, fica mais fácil para mim quando eu escrevo no quadro. Então, eu estou fazendo bastante trabalho no quadro com ele, a gente escreve e ele gosta de escrever, muito mais do que no caderno, né? Mas uma hora a gente vai ter que trazer esse trabalho para o caderno, né? Então, aqui, eu trabalhando as letras, o traçado certinho. Pode notar que em cima ele fez bem pequenininho, né? Daí eu escrevi, ele escreveu o nome dele embaixo, já tentando, assim, copiar, digamos assim, a minha letra ali, né? Aí acho que eu vou... e aqui eu tirei uma foto do caderno dele também. Eu não consegui pegar as atividades do início porque ele havia feito de lápis e eu achei que não ia aparecer. Mas assim, é gritante, né? Então, observe que ali onde fala sobre a poesia, né? Que eu estava trabalhando com poesia com ele, como melhorou já a letrinha dele. Não sei se é eu que estou bastante esperançosa, mas eu tenho a impressão assim, que houve um salto bem qualitativo ali. Dá para ver aí nessa última foto do caderno. E a gente vai continuar trabalhando com ele nesse sentido. Então, seria isso. Esse é o meu trabalho. Aqui tem os materiais que eu pesquisei, né? Alguns vídeos, mas acabei lendo mais coisas e não deixei aí. Joia. Ô, professora Sara, teve alguma investigação, assim, dentro do que você propôs para ele de alguma possível dislexia também ou não? Será que é mais a disgrafia? Não. Na dislexia, professora, eu falei, a gente não é neuro, não é nada, sim, né? Só pela nossa assim, prática ali um pouquinho, né? Exatamente, pela prática. O que me chamou a atenção foi a questão espelhada, que isso também é uma das características da dislexia, né? A outra questão é que ele faz troca auditivas também, né? E a questão também pode ser dessa questão da percepção espacial também, da coordenação motora, tanto grossa quanto fina, isso daí também está bem ligado à dislexia, né? Então, não sei. Pois é, então ele apresenta esses sinais, mas eu acho que eu me preocupei tanto com a questão da coordenação que eu acabei assim, não dando a devida importância que eu deveria, né? Agora você falando, eu devo, né? Não. Acho que é uma boa ideia no sentido para continuar o trabalho com ele, né? Também de fazer esse trabalho aí. Porque você viu lá os números 5, todos os números 5 que ele fez espelhado. Tem um padrão, né, de repetição ali. Eu sinceramente, eu não tinha, assim, me tocado disso. Porque às vezes, assim, mesmo que ele não tenha o laudo, mas de repente você buscando algumas estratégias que dá para trabalhar diante dessa situação, às vezes vem contribuir, né? São, assim, possibilidades que a gente vai experimentando no sentido de repente, conseguir atingir ali o nosso objetivo com os alunos, né? E o que chamou atenção agora que você falou também, né? Que eu não tinha associado. A questão, ele é muito inteligente, né? Então, oralmente, se ele tem uma capacidade de análise síntese muito boa, e na matemática ele vai bem. Então, é interessante isso também. Sim. Mas que bom. Obrigada, professora Sara. Alguém gostaria mais de estar contribuindo, compartilhando? Alguma dúvida? Não? Então, professora Hélia. Professora Hélia, tá. Olá. Tudo bem? Tirando o frio, tudo bem. Tá muito frio aqui. Tá, né? Ô, professora, eu não lembro como que apresenta. É nos 3 pontinhos? Não, é do ladinho, professora Hélia, onde tem aquela flechinha para cima. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Onde tem a caixinha com a flechinha para cima. Aí Daí eu coloco... pode ser a tela inteira.
Tá. Aí vai aparecer essa tela nossa da Meet, clica nela para ela ficar azul. Ficou compartilhar? Isso, compartilhar vai ficar azul também. Aí eu vou lá no Drive. Deixa eu ver aqui. Rapaz, a hora que eu olhei esses cabelos aí, eu falei, rapaz, eu conheço esses cabelos do lado aí. Isso, olha lá. Daí você pode... Aonde que tá o seu... É o relato de experiência. Tá no Drive. Tá, vai lá no Drive de novo, professor. Professora Elia, aqueles que estão abertos ali já não é o seu trabalho? Aí do ladinho do Drive, ó, tá escrito Elia. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Do ladinho do meu Drive tem uma pastinha, uma aba que tá escrito o seu nome. Será que não é esse trabalho aí? Clica nela pra gente ver, por favor. Aqui? Isso. É o meu? Tá aparecendo aí? Ah, só apareceu as orientações. É esse daí? Não, mas o relato tá lá embaixo. Ah, então tá. Isso. Joia, então é. Tá. Se você quiser que fique maior, professora Ela, é só ir lá em apresentação de slides, do lado do compartilhar aí, ó, amarelinho. Tá. Aí você vai ver só a sua apresentação, não vai ver a gente, tá? Aí tá mostrando. Tá. Tá bom. Então, eu vou ler. Eu não sei se eu entendi bem o que era para ser feito. Eu fiz um relatório. Eu até me perdi por último, né? Que eu queria anexar dois textos, que foram 2 relatórios que eu fiz sobre o aluno. Depois eu falo dessa parte, né? Deixa eu falar do relatório. O grupo de estudos formadores em ação foi de muita valia para a minha prática pedagógica. Os materiais utilizados, os debates entre os professores cursistas sempre enriqueceram o meu aprendizado, fazendo com que eu reformulasse minha prática docente. A professora sempre esteve atenta a fim de sanar qualquer dúvida que surgisse. Foi difícil chegar à conclusão de como e com quem aplicar a implementação. Porque no início eu estava em dúvida se eu aplicava com um aluno com a aluna que eu faço atendimento ou com esse aluno. Mas daí eu decidi. Por fim, decidi escolher um aluno de inclusão que estava dando bastante trabalho na escola por conta de surto de agressão, matriculado no 6º ano, no período vespertino. Trabalho nessa escola como professora de apoio educacional especializado, acompanhando uma aluna do 8º ano. Quando a mesma falta, eu presto atendimento no 6º ano com um aluno escolhido no estudo de casos. No período matutino, eu trabalho em outra escola, atendendo na sala de recurso multifuncional. Tive contato com o aluno alguns dias em que fiquei com o mesmo acompanhando e dando apoio em sala. Foi aí que presenciei seus momentos de surto, agressividade, comportamentos que me chamaram a atenção e percebi que precisava de alguma forma ajudar a escola, já que atuo na área da educação especial há mais de 10 anos. Cursando formadores em ação e tendo que realizar a implementação, depois de muito pensar, conversei com a direção da escola e com a mãe do aluno, explicando sobre o curso e o trabalho que faria com o aluno. Neste momento, ainda não sabia o que fazer. A mãe demonstrou ser bastante arredia com relação ao filho. A direção apoiou totalmente e se prontificou a ajudar no que fosse necessário. Iniciei a implementação, busquei o problema que precisava de solução.
Era um caso bem sério, pois além de toda a dificuldade pedagógica, os laudos que o aluno apresenta, ainda tínhamos que lidar com a agressão. Problemas elencados: a escrita do aluno em letra caixa alta, a falta de interesse em aprender, a dificuldade em cumprir regras e a agressividade precisava de algo que abrangesse o todo e que fosse interessante ao aluno. De acordo com a taxonomia de Bloom, a necessidade era trabalhar com as habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. A teorização da implementação objetivou encaminhar esse aluno para a sala de recurso multifuncional. Essa foi a primeira hipótese para ajudar no problema. E não por acaso, o mesmo foi encaminhado para a escola que trabalho no período matutino. Mais uma vez, conversei com a mãe para ver qual horário seria melhor e explicar o trabalho realizado na sala. Ficou matriculado uma vez na semana com 3 atendimentos, das 9h10 às 11h45. Devido à distância, o pai iria levar e ficar esperando na escola e pegaria o aluno às 11h30. Decidi realizar a implementação com o mesmo na sala de recursos, trabalhando com jogos. Atividade esta que abrangeria o cumprimento de regras, o interesse, o trabalho em grupo e o comportamento, que era o que mais nos preocupava. A implementação foi realizada, porém não foi possível realizar as observações e todo o trabalho em apenas 2 aulas, como previsto. Houve necessidade de manter a atividade com jogos em todos os atendimentos, até então. Uma aula eu aplicava atividades pedagógicas de português e matemática, e no restante do atendimento seria a aplicação dos jogos. No início, o aluno logo perdia o foco, queria desistir de realizar as atividades, pedia para ir embora, pois sabia que o pai ficava esperando, o que dificultava os atendimentos. Às 11 horas, o mesmo está indo embora. Ele está indo embora às 11 horas, porque ele não dá conta de ficar até 11h30. Tá? E eu não tento segurar, porque ele começa a ficar bravo. Nesse tempo de atendimento, tem melhorado sua tolerância e demonstrado gosto pelo jogo educativo. Fiz um relatório falando sobre os laudos do aluno, explicando um pouco sobre como trabalhar com o mesmo. Pedi à mãe que retornasse a psiquiatra para ajustar a medicação, que com certeza não estava fazendo efeito necessário. Fiz outro relatório para que a mãe levasse na consulta. A médica aumentou toda a dosagem das medicações do aluno. Agora vamos aguardar e ver se irá surtir efeito. Os relatórios encontram-se em anexo. A mãe não autorizou a utilização da imagem do mesmo. Agradeço imensamente todas as informações recebidas no curso. Com certeza ajudou na tomada de decisões. Esse foi um relatório. Professora, como que eu saio daqui? Vai ali interromper o compartilhamento, professora Hélia. Tá me ouvindo? Tô. Ah, meu Deus, olha. Interromper compartilhamento, tá ouvindo? Ouvi. Ai, tá. Então, Ariadne, esse aluno, ele me deu assim bastante trabalho, foi bem difícil, mas eu queria fazer alguma coisa para estar ajudando os professores, ele e a mãe. Acabando, ele foi parar comigo nos atendimentos, né? O horário dele é até 11h30, mas eu ainda não consegui com que ele fique até 11h30, até porque ele sabe que o pai está ali, e dá 11 horas ele quer. A esperança agora é que essa mudança na medicação tenha um efeito, né, melhor, e a gente consiga trabalhar melhor com esse aluno. Mas o que mais está... Faz uns 15 dias ele teve um surto bem feio na escola. Ele agrediu 3 pedagogas e ele está afastado, né?
Eu até falei para a mãe que ele poderia estar indo comigo, mas ele não foi essa semana, mas eu acho que foi mais por conta do frio mesmo. E ele tá melhor com os jogos, ele tá ficando mais atento, mas para saber se realmente vai surgir, né, surtir efeito desejado, eu acho que vai assim uns 2 meses. Até essa troca de medicação, tudo, né? Sim. Mas os professores gostaram, né, do trabalho que eu estou realizando com ele. Ai, que bom. E essas questões assim, quando há necessidade mesmo da medicação, é um tempo mais longo mesmo, né? Porque a gente sabe que é ali um período de adaptação, às vezes dá certo dosagem, às vezes não dá, às vezes passa, às vezes tem que diminuir, aumentar. Então, realmente, até ajustar essas questões é um tempo mais longo mesmo. Mas que bom, professora Hélia, que já conseguiu ver assim alguns resultados, né? Obter algumas. Isso eu tenho certeza que já é assim importantíssimo para ele, né? Embora ele ainda precise de algumas questões, mas com certeza ele já deve ter percebido algumas possibilidades, né? Então que bacana. Obrigada por sua troca. Eu que agradeço. Professora Edna, vamos lá? Vamos, deixa só eu tentar aqui. Ariadne, o meu trabalho é só o relatório, não tem imagens. Precisa compartilhar, posso ir falando, o que você prefere? Como você achar melhor, professora Edna. Se quiser ir só explanando sobre ele, pode ser também. Pode ser, porque eu também não consegui autorização do uso da imagem, então eu não coloquei. Até poderia ter fotografado algumas atividades, mas depois que eu fui pensar, e daí eu já tinha enviado, não tinha mais tempo. Joia. Eu fiz o meu relatório seguindo aquelas orientações dos slides, tá? Mais ou menos. E eu tentei daí fazer um apanhado geral de todas as fases do nosso trabalho. Desde lá do problema, das hipóteses, das soluções. Então, eu comecei falando que cursos como este que a gente está fazendo é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa prática, né? Por mais tempo de trabalho que a gente tenha, por mais experiência, sempre fica uma dúvida, né? Será que eu poderia ter feito mais? Como será que eu faço diferente? O aluno não está, eu não estou conseguindo chamar a atenção do aluno. Tem as questões familiares, né? Também que a gente tem que lidar. Então eu comecei falando que cursos como este são excelentes para nossa prática, né? E para o nosso dia a dia. Aí eu comecei falando de algumas características também do meu aluno do estudo de caso. Ele tem 17 anos, é um aluno com deficiência intelectual moderada e TDAH. Então, a deficiência intelectual moderada, ela tem como característica aprendizagem lenta, desatenção, dificuldade de raciocínio. O TDAH também tem essa desatenção, né, desorganização com materiais. Então, ele apresenta algumas características que são próprias desses quadros, desses CIDs que ele traz, né, dos problemas dele. Então, ele é um aluno. Só um pouquinho. Ele é um aluno que ainda encontra-se na fase silábica alfabética, né, de escrita. A leitura dele é bastante pausada. O cuidado com os materiais é bem difícil, assim, ele é bem descuidado. Traçado das letras bem irregular, o uso do caderno bem desorganizado. Então, e essas características, como eu já disse, são próprias desse quadro que ele apresenta mesmo. Então, como está trabalhando isso no nosso dia a dia? Então, eu pensei na questão comportamental. Ele tem também bastante dificuldade com regras, alguns comportamentos infantilizados, fala excessiva. Então, como trabalhar isso, né? Então, eu pensei de estar combinando com ele algumas regras, né? De comportamento na sala de aula, de esperar a vez do amigo falar, de esperar a vez dele estar falando, né? E expondo as suas vontades e as suas necessidades.
A partir do momento que a gente começou a combinar essas regras, parece que ele se sentiu mais responsável pelas ações dele. Então, isso surtiu efeito no comportamento. Depois tinha a questão da tolerância, né, da concentração. Então, o que eu propus aí como hipótese para esse problema? Atividades mais curtas. Então, eu tento evitar com ele atividades que são muito longas, porque a tolerância dele é curta, né? Ele não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa e pensando. Então, eu procuro atividades mais curtas. Isso também surtiu efeito. Aí, quando a gente combina as regras, a gente já fala do cuidado com o material também. A todo momento, atendimento individualizado, né? Então, a todo momento a gente fala da questão das linhas, da margem, do respeito ao espaço. Uma coisa que eu fiz que foi bem legal e que está surtindo efeito foi delimitar no caderno dele o espaço que ele precisa usar, que ele pode usar. Então, eu reforço as linhas do caderno dele com caneta preta. Então fica mais visível, né, para ele o espaço que ele precisa, que ele pode usar. No começo eu pulava uma linha e reforçava a outra. Hoje eu já sigo as linhas do caderno do jeito que ele é mesmo, sem pular, sem deixar um espaço maior. Então hoje o traçado da letra dele está melhor também, isso ajudou bastante no trabalho. Para escrita, leitura e escrita, para tentar melhorar o interesse dele e fazer com que ele tenha vontade, né, de escrever e de se desenvolver e de ler. Eu estou trabalhando com gênero textual tirinha. Eu lembrei, eu até citei aí no relato a Magda Soares, que é uma autora que fala muito do trabalho com gêneros textuais, né? E a tirinha, ela tem toda a questão da imaginação, da brincadeira, né? O aspecto lúdico. Então eu percebi que despertou bastante o interesse dele também, essa atividade com as tirinhas. Então hoje ele se interessa mais pelas atividades de leitura e escrita, ele melhorou na questão da imaginação, dos relatos, então ele presta atenção nas imagens, o que um personagem fez, depois o outro, o que falou, o que não falou, o que poderia ter falado. Então ele vem melhorando bastante. Então, basicamente, o que eu fiz com ele foi na questão comportamental, a questão das regras, da gente combinar todos os dias, falar sobre o que podemos e não podemos, o uso do caderno. O que mais deu resultado foi a questão da limitação do espaço, que eu uso daí a caneta, né, e reforço as linhas. E para leitura e escrita, eu trabalho com gênero textual tirinha. É bem legal esse trabalho. E ele fala que ele gosta bastante. E o dia que eu trabalho uma coisa diferente, ele já pergunta, mas não vai ter as imagens? Cadê as histórias em quadrinhos, né, as tirinhas? E diminuir o tempo das atividades. Então, foi mais ou menos esse o caminho que eu tomei aí no meu relato. Essas foram as atividades. E está sendo um trabalho legal, só que ele é meu aluno, né? Então a observação ainda acontece diariamente e a gente tem ainda um longo caminho pela frente, né? E a gente sabe que a questão da temporalidade com aluno com deficiência é algo que nos angustia, inclusive, né? E que vem a taxonomia de Bloom aí para nos acalmar e dizer que ele tem as etapas para vencer e que a gente não precisa querer colocar o carro aí na frente dos burros, né? Tem que dar o tempo que eles precisam e trabalhar uma coisa de cada vez e com calma, e cada avanço precisa ser reconhecido. E assim a gente vai caminhando, e ele está caminhando. Tem a questão familiar, né, também, uso de medicação, que também é um pouco complicado. Então, são vários fatores aí nesse caso, mas tudo isso está surtindo efeito. E acho que é só. Que bom, professora Edna. Quando a gente percebe, assim, eu falo por mim ali dentro da sala, quando você consegue perceber o avanço do aluno, dá um up, assim, para a gente como professor, né? Porque eu não sei, assim, na realidade de vocês, mas algumas
alguns alunos assim é difícil a gente ver um avanço, ver uma transformação ali. E daí, conforme você vai trabalhando, e você percebe que ele conseguiu ali uma mudança e vocês trazem isso nas falas de vocês, então é algo que eu assim, sinto prazer em ouvir e sinto a satisfação de perceber isso, né? E eu espero que vocês... Mas é que a gente precisa também saber reconhecer os avanços, né, Ariadne? Ele ainda tem muito que caminhar. A questão do traçado da letra ainda é uma letra que é difícil para entender, né? Ainda é bastante irregular, mas ele já consegue respeitar um espaço, tenta organizar melhor o caderno e a letra ali para a gente poder entender, para ele mesmo poder entender, porque às vezes nem ele entendia que letra que ele tinha colocado ali, e daí não conseguia ler, patinava. Então, assim, ainda tem muito o que fazer, mas houve já uma acomodação, eu diria, de todos esses comportamentos, e as habilidades daí vão sendo desenvolvidas, né, a partir da melhora do comportamento, e quando o aluno se assenta, se acalma um pouco. Sim, bem isso. Bem isso. Alguém mais gostaria de colocar algo para nós encerrarmos essas trocas? Não sei se vai ter outro momento, mas assim, eu acho que a gente também tem, eu esqueci de falar a respeito do agradecer, né? Agradecer a troca da experiência, ouvindo lá, por exemplo, eu não tinha uma aluna com altas habilidades. Eu já ouvi, né, aqui na troca de experiências. Então, esses momentos foram bastante ricos, né? E também agradecer pela paciência que você teve, né, professora? Porque principalmente comigo, né? Acho que isso a gente tem que valorizar a paciência dos colegas também de ficar ouvindo a gente. Sim. Mas é onde a gente vai crescendo, né, professora Sara? Eu penso assim, o ouvir é onde a gente vai pegando e enchendo as nossas mãos com a colheita do que os outros semearam, né? Então, é nesse ouvir que a gente vai se apropriando dessas práticas, desses conhecimento que os professores, que vocês vão trazendo e vão colocando, e aí é onde a gente vai estruturando e vai trazendo ali para o nosso contexto, para a nossa realidade. Eu quem agradeço pelas trocas e pelas contribuições de vocês também. Bom, então, nós vamos rever um pouquinho quanto a nossa jornada, assim. Então, quando nós iniciamos lá, há algum tempo, algumas semanas, né, atrás, alguns meses atrás, nós traçamos ali, a princípio, uma expectativa a respeito da jornada. Então, vocês utilizaram ali, a gente foi conhecendo, alguns já conheciam, né, aquela ferramenta do Canva, e a partir do Canva, nós traçamos um mural de expectativas quanto a tudo o que iria se passar nessa jornada. E hoje nós concluímos ela, né? Olha só como o tempo passa e a gente acaba nem percebendo quão rápido ele está passando. Mas a partir disso daí, então agora eu vou colocar para vocês um link no chat para vocês também fazerem a contribuição, só que agora não mais da expectativa, mas de como foi essa jornada para vocês. E isso vocês vão colocar em uma palavra, utilizando essa ferramenta que é o Mentimeter, que também é uma ferramenta de interação. Deixa eu colar aqui. Onde vocês vão estar contribuindo com essa, de como foi essa jornada para vocês, utilizando ali uma palavra. Então, ali vai abrir essa janela para vocês, uma janela branca, tem um espacinho branco, e esse espacinho branco é onde vocês vão digitar a palavra, tá? E daí, conforme vocês digitam essa palavra, esse espacinho em azul
é para vocês enviarem. Então, nós vamos formar uma nuvem de palavras colocadas por vocês. Essa página aqui, ó, que abre. Aqui nesse espacinho branco vocês digitam a palavra e aqui no azul vocês enviam. E vai estar aparecendo aqui nessa página, né, nesse espaço aqui, as palavras que vocês forem enviando. Alguém já conseguiu enviar? Tem que digitar lá no quadro em branco e daí clica no azul para enviar? Isso mesmo. Eu fiz isso, né? Não sei se já foi. Deixa eu ver, ainda não apareceu aqui. Olha lá, tá aparecendo. Já enviei também, Ariadne. Joia, tá começando, ó, gratificante. Eu também já, mas não apareceu. É que ele vai indo devagar. Não apareceu. Apareceu gratificante só.